E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, autobiografia. Foi o final do assunto que a gente viu na aula passada. Então, a gente viu que a autobiografia, a gente vai falar das pessoas, né, e da vida das pessoas sobre o acontecimento delas, certo? Eu narrando a vida de alguém. Dei um exemplo para vocês, né? Falei que na Bíblia os primeiros livros do Novo Testamento são uma biografia da vida de Jesus, onde eles estão colocando o que aconteceu, né? Uma vez que eles falam em terceira pessoa, né? E Jesus andou, e Jesus fez isso, e Jesus falou. Então essa terceira pessoa é o elemento que a gente tem ali. Então é um exemplo comum, né? Quase todo mundo já acabou tendo algum contato com esse livro. Lógico, nós vamos ter alguns outros tipos de biografias, né? Algumas biografias em formato de filme, algumas biografias em formato de livro, algumas biografias em formato de HD. Temos homenagens que são feitas às pessoas, que também pode ser uma homenagem biográfica, alguns programas que contam isso. Se a gente for parar para pensar, né, um exemplo que eu infelizmente gosto de dar muito, que é o filme dos Vingadores, né? A gente tem uma biografia, se a gente pegar os filmes principais ali, toda a história do Tony Stark, que é o personagem principal da história. Então, os elementos podem ser contados e eles têm que ter semelhança, eles têm que ter verossimilhança com os acontecimentos que nós temos aqui, certo? Então vamos lá. A autobiografia é um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o seu traço mais significante é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Então eu não vou criar uma história, eu não vou contar a história de alguém, eu vou contar uma história baseada não, eu vou contar a minha história. Tudo bem que na minha história não tem nada muito engraçado nem muito interessante para contar. Mas quando as pessoas fazem uma autobiografia, não sei, um ativista, né, um político, um filósofo, né, essas pessoas fazem autobiografias, elas estão contando a visão delas, da experiência que elas tiveram. Por quê? Muitas vezes quando os outros contam acontecimentos da vida deles pra gente, a gente fica, né, pô, mas a história dessa pessoa é assim, a história dessa pessoa é assado, é desse jeito, assim, assado. Então a gente acaba tendo uma impressão diferente. Agora, quando a gente vai contar a nossa história, então, ó, nesse dia aconteceu tal coisa. O meu sentimento foi esse. Lógico, eu posso mentir? Sim, eu posso. Mas por que eu vou mentir se é uma biografia minha, certo? Escrever uma autobiografia implica num pacto literário e não histórico ou documental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico, baseado na realidade, ora constrói a trama com os fios na ficção. Então vamos lá, de novo, escrever uma história implica em um pacto literário e não histórico ou documental, ora narrativa, ora apresenta resgates memorialísticos. O que ele quer dizer com isso? É a hora que eu vou para dentro da minha cabeça. Então o que é fictício? Não é que eu fui para dentro da minha cabeça. Você vai estar fazendo comentários sobre aquilo. Então vamos supor que eu fui criança e um dia eu estava jogando bola e eu caí e quebrei o braço. Na minha biografia, eu vou falar que eu caí e quebrei o braço. Na hora, na vida real, quando eu quebrei o braço, eu comecei a chorar, vamos supor. Caí, quebrei o braço, estava chorando, tal. Agora, na biografia, eu vou colocar qual foi o sentimento, como aconteceu, eu vou estar relatando detalhes daquele acontecimento. Enquanto eu era criança, era ranho escorrendo, lágrima escorrendo e eu com meu braço puxado. Agora a gente vai ver como é esse elemento, certo? Por isso, autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Justamente porque a gente precisa desse tipo de entendimento.
Então, quando eu falo para vocês um diário, para contar uma biografia, nada melhor que um diário. Tá aí o diário de Anne Frank para mostrar pra gente como as coisas funcionam. Uma música, eu vou escolhendo a maneira com que essa história vai ser contada. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formação, mas em seus elementos linguísticos, ou seja, não é no jeito que eu vou contando, mas sim nos elementos linguísticos que eu coloquei dentro da obra. A narração é feita em primeira pessoa, do singular, porque é a minha história, então sou eu, e aborda questões íntimas e pessoais. Se é uma autobiografia, logicamente, eu tenho que contar questões íntimas e pessoais sobre os acontecimentos da minha vida, certo? O narrador, eu, comumente se coloca no tempo presente e ao olhar para trás, ao seu passado, nada mais é do que uma tessitura, ou seja, momentos de reminiscências que são completamente capturáveis, são moventes. Mesmo que o escritor queira aprender a realidade como ela foi, no momento da escrita isso já não é mais possível. Afinal, as experiências vividas são inapreensíveis. É nessa fenda do inapreensível que o ficcional se estabelece. Alguns autos biográficos famosos, Cadernos de Lazarote, José Saramago, Confissões de Santo Agostinho e o Diário de Anne Frank. Veja, eu vou usar de volta o elemento de quando eu quebrei o braço. A nossa memória é seletiva. A gente tende a não lembrar de grandes dores. A gente tende a não ter essa lembrança. A nossa mente ela é feita para nos livrar disso. Então, por exemplo, eu já quebrei o braço e eu já quebrei o pé num acidente de moto. Eu lembro que eu quebrei o pé. Eu lembro que eu senti muita dor, mas eu não lembro da dor. Eu lembro que doeu bastante. Isso eu lembro. Mas eu não lembro da dor. Você já imaginou que ruim se nós tivéssemos a lembrança daquela dor, de tudo que acontece no momento? Eu era muito apegado com o meu avô materno. Quando o meu avô materno faleceu, a dor foi gigante. Eu lembro do velório, eu lembro do enterro, eu lembro, ele pertencia a uma denominação evangélica, eu lembro do culto que foi feito antes do enterro dele. Então eu lembro de tudo aquilo, mas o sentimento mesmo, o sofrimento, eu lembro que eu estava triste, quando eu penso eu fico triste, mas aquele momento, aquelas coisas eu já não tenho mais. Isso é uma proteção. Então, por mais que eu vá fazer uma biografia e eu vá relatar esses momentos aqui, eu não vou conseguir relatar de maneira realística como foi, porque aqueles momentos já se perderam. Não tem como. O que eu posso fazer é tentar me aproximar, mas como a realidade eu não vou conseguir. Tanto que por causa do momento que eu passei, tem coisas que eu nem vou lembrar. Eu não vou nem conseguir lembrar. Que somente depois. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu caí de moto. Quando eu caí de moto, eu levantei e fui andando até o meio-fio. E eu já estava com o pé quebrado. Eu caí, eu levantei, eu fui andando até o meio-fio e eu queria levantar a minha moto. E eu lembro que as pessoas na rua foram não, fica sentado, fica sentado. Mas eu já estava com o pé quebrado e ainda assim eu queria levantar a minha moto. Então são coisas que eu particularmente não lembro, mas que eu lembro dos outros contando, beleza? A autobiografia não pode ser analisada apenas de uma perspectiva individual. Ela é um gênero que propõe interação coletiva, porque ao narrar a sua história, o indivíduo partilha com a comunidade e conta às outras suas impressões e a sua visão de mundo, permitindo ao leitor público ter acesso a outras perspectivas. Aos escritores brasileiros, muitos deles encararam o desafio de produzir obras autobiográficas, Então, assim, lembra que eu falei das experiências? Coisas que vocês viveram, elas não foram somente colocadas nos outros. As suas ações tiveram impacto na vida dos outros, positivo ou negativo, você querendo ou não. Então, quando eu vou colocar numa autobiografia, é interessante, quando acontecer tal coisa, eu poder trazer a opinião das outras pessoas, o sentimento das outras pessoas para aquele conhecimento,
para que elas também possam agregar alguma coisa a esse sentimento. E sobre os nossos escritores, né, nós vamos ter, né, o Graciliano Ramos, né, com A Infância, né, a Helena Morley, né, Minha Vida de Menina, José Lins do Rego, eu sei, Rego, já estou acostumado com essa piadinha, né, Meus Verdes Anos, né, e o Oswald de Andrade sobre as ordens de mamãe. Então, um desmembramento significativo do gênero autobiográfico é o ghostwriter, traduzido como escritor fantasma, né? Esse tipo de escrita é, na verdade, uma biografia. É a escrita de vida de outro, mas publicada sob o título autobiográfico. A gente vai chegar lá. O trabalho do ghostwriter, muitas pessoas famosas publicaram sua vida sem ter escrito sequer uma palavra. Além disso, os novos suportes de comunicação dão abertura para as variantes da autobiografia. Então, um ghostwriter, né, é ele que vai atrás da informação da vida de outras pessoas e escreve em primeira pessoa. Então, sou eu indo atrás da vida de outro e vou contar a vida de outro como se eu tivesse acontecendo. É como se, eu queria ter uma autobiografia, mas eu queria que fosse relatos em primeira pessoa. Então, eu vou pedir para alguém escrever por mim. Muitas deles já têm como produto final um livro ou um roteiro de cinema, né? Mas são publicados em blogs, redes sociais, vídeos no formato de stories, né? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.